Oi, pessoal, eu sou a Mariane, coordenadora do time de Economic Research da Gorilla Invest. Eu estou aqui com o Daniel Matias, ele é CIO da O3 Capital. Daniel, muito obrigada por estar aqui batendo esse papo aqui com a gente. Já queria abrir a conversa para você contar um pouco sobre a O3 e que tipos de estratégias de produtos que vocês têm. Legal, a O3, na verdade, ela já existe há mais de 10 anos. A gente fazia a gestão exclusiva do dinheiro da família do Abelho Diniz desde 2014. E em 2020 a gente abriu para o mercado em fundos flagship, que é o fundo que existe há mais tempo dentro da casa, que é o fundo multi-estratégia. Dentro desse fundo, a gente tem 4 estratégias. Uma estratégia macro global, uma estratégia mais focada em Brasil e América Latina, um equity hedge e também uma estratégia quantitativa. Nossa, achei bem interessante. E aí eu já queria puxar para a próxima pergunta, que é se todas as várias estratégias elas são idênticas dentro do fundo, de questão de participação, ou se tem alguma que está se sobrepondo nesse momento, ou se sempre se sobrepõe. Não, na verdade, o objetivo desse fundo é alocar mais risco na estratégia que for performar melhor de acordo com o cenário que a gente tem. Então a gente está sempre avaliando como é que está o cenário, como é que está a cabeça dos gestores, para aumentar o nível de risco de cada uma das estratégias conforme a gente acha que vai performar melhor. E atualmente qual que está com uma participação maior dentro do fundo? Hoje a estratégia de ações, o Equity Hedge, que é um multimercado de ações, é uma estratégia multimercado de ações, ela está ganhando importância, principalmente porque o cenário de Brasil para a gente está bastante positivo, a gente acredita que vai performar melhor. Era isso que eu ia perguntar agora. Se vocês estão com uma estratégia mais forte de equity, eu ia perguntar agora se vocês estão mais otimistas com o cenário do Brasil, em qual setor que vocês estão mais otimistas? A gente está mais otimista no Brasil, sim, a gente está mais otimista no Brasil e também nos Estados Unidos. Então essas duas estratégias alocando em Estados Unidos e Brasil, estão ganhando bastante força no portfólio agora. A gente é bastante ativo na escolha dos setores, então cada hora a gente está adicionando risco em um setor ou outro. Nesse momento a gente não está com nenhum em especial, a gente está acreditando mais no beta que vai ter nos próximos meses. Bacana. E no passado, acho que principalmente durante a pandemia, quais setores que estavam se sobrepondo e quais estratégias que vocês estavam mais apostando? No começo da pandemia a gente adotou um perfil muito mais defensivo dentro do portfólio, mas conforme a gente viu que a quantidade de estímulos na economia ia começar a aumentar, a gente começou a adicionar risco em setores mais cíclicos, setores que performam bem quando a economia entra em bastante movimento, começa a crescer bastante. E aí, por ter esse caráter tão diversificado, a minha pergunta é se é um fundo mais agressivo e de maior volatilidade, ou por ser tão diversificado ele acaba se equiparando? Ele é um fundo de 8% de volatilidade, é um fundo com esse target de vol de 8%. Ele é um fundo bastante agressivo, sim, ele é um fundo para quem busca retornos ali CDI mais 5 ou superiores, então e é um fundo que balança bastante mesmo, então é um fundo para quem tem um perfil mais agressivo. Perfeito, e minha última pergunta é sobre os outros fundos que a O3 Capital tem também ofertando nesse momento. Hoje a gente lançou 2 fundos. Uma é uma estratégia que é o spin-off dessa estratégia de Equity Hedge, que foi lançado faz 4 meses, em breve deve estar nas plataformas, e também um renda fixativo, que é um perfil um pouco mais conservador. O fundo Equity Hedge também é um fundo bastante agressivo, um fundo de 8% de volatilidade, um fundo para quem busca retornos mais maiores. E o fundo O3 Renda Fixativo, ele é um fundo para quem é um pouco mais conservador, ele é um fundo de 2% de volatilidade, para buscar retornos ali perto de CDI mais 1, CDI mais 1,5, com bastante liquidez. É um fundo bastante interessante para diversificar também a carteira de investidores. Perfeito, Daniel, eu queria te agradecer muito por esse papo, acho que foi bem interessante. E também se eles quiserem acompanhar mais, para onde que as pessoas podem acompanhar os seus conteúdos e os seus assuntos também. As pessoas podem seguir a gente no Instagram e também no LinkedIn, no O3.capital. Perfeito, obrigada, Daniel. Obrigado.